E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. No CT Rei Pelé, a semana começou com uma pergunta que incendiou vestiário e arquibancadas. O camisa 9 entra em campo no sábado. O atacante reapareceu com disposição evidente, cumprimentou funcionários, participou de avaliações e deixou a impressão de que o relógio da sua reestreia já está contando. A decisão, agora, repousa sobre o olhar técnico de Juan Pablo Vojvoda, que pretende esgotar todos os sinais de treino antes de cravar a escalação para Vila Belmiro. A equipe iniciou a curta preparação na sexta-feira passada, e as primeiras baterias revelaram um centroavante em excelente estado físico, explosão preservada, resistência acima do esperado e respostas neuromusculares compatíveis com competição imediata. Nada, até aqui, aponta restrição clínica que inviabilize presença. O plano, contudo, inclui monitoramento diário para evitar surpresas e ajustar minutagem conforme a carga dos exercícios. O cronograma foi desenhado como um trilho até o apito inicial do Paulistão. Serão mais 5 sessões antes da estreia estadual, com 2 períodos de trabalho na quarta e na sexta, além de uma tarde de atividades na quinta. Nesse encadeamento, Vojvoda observará padrão de esforço, adaptação ao modelo e a leitura coletiva dos movimentos ofensivos. A partir daí, decidirá se o atacante começa no 11 inicial ou entra para incendiar o segundo tempo. Em termos de jogo, o treinador privilegia pressão adiantada, amplitude coordenada e ocupação inteligente de meia espaços. O camisa 9, nesse desenho, pode alternar entre pivô associativo e referência móvel, abrindo corredores para infiltrações e servindo como gatilho de pressão após perda. A versatilidade agrada, ele se oferece ao passe, ataca o primeiro poste, arrasta a marcação e sustenta a posse sob contato. Os sinais de campo mostram química rápida com pontas e meias. Nas simulações, o atacante recuou para tabelas curtas, girou sobre o zagueiro e atacou a última linha com tempo ajustado. Ao fim das sessões, a comissão técnica sinalizou que o encaixe tático evoluiu de forma acelerada, reduzindo o risco de uma estreia aquém das expectativas. No departamento médico, a liberação foi objetiva, sem histórico recente que impõe a cautela extrema, o controle passa a ser de carga e resposta. A equipe de performance deve aplicar protocolos de gerenciamento de minutos, com margens para ajuste durante o jogo, se o ritmo estiver alto, substituição planejada, se o cenário for favorável, ampliação do tempo em campo para consolidar confiança e entrosamento. A fala do próprio atacante reforçou a sensação de prontidão. Estou pronto, depende do mister. O tom não é bravata, é diagnóstico interno de quem se sente em estado competitivo e aceita submeter a decisão ao plano coletivo. Essa postura, aliás, ressoa no vestiário, onde liderança técnica se mede por adesão a processos e entrega dentro das diretrizes do treinador. A Vila Belmiro vive um clima de contagem regressiva. A expectativa por um retorno com assinatura própria, gols, imposição física, presença na área, já impacta a procura por ingressos e a movimentação de torcedores. A reestreia, caso se concretize, promete unir narrativa e desempenho, história de retorno somada a uma plataforma tática que dá ao camisa 9 protagonismo e responsabilidade. Em paralelo, a comissão técnica ensaia cenários estratégicos. Caso a partida exija controle de ritmo, o atacante pode ser acionado para ampliar posse no terço final e atrair faltas em zonas perigosas. Se o jogo pedir velocidade, a presença dele facilita transições com apoio curto e finalização no espaço entre zagueiros. O propósito é flexibilidade, com leitura dinâmica de contexto. O adversário, por sua vez, deve ajustar marcação para reduzir o raio de ação do centroavante, dobrando cobertura nos cruzamentos e fechando linhas de passe ao redor da área. Ainda assim, a capacidade do camisa 9 de se reposicionar e ganhar duelos no corpo a corpo adiciona imprevisibilidade ao ataque santista, exigindo atenção constante dos defensores. O histórico recente com a camisa alvinegra acrescenta peso simbólico ao retorno. Ele soma 84 gols em 210 partidas no século atual, figurando como o quinto maior artilheiro do clube no período, atrás de nomes como Neymar, Robinho, Ricardo Oliveira e Kleber Pereira.
Esses números, escritos por extenso, são mais do que estatística, funcionam como promessa de continuidade e exigência de alto padrão. Essa combinação de prontidão física, encaixe tático e memória de gols cria um cenário empolgante para o torcedor. Vojvoda, meticuloso, deve evitar decisões precipitadas e optar pelo momento que maximize impacto competitivo. Se o camisa 9 começar jogando, será um sinal de confiança total. Se entrar no decorrer, pode ser o elemento de ruptura que muda o desenho da partida. Além do campo, o retorno influencia moral e narrativa. O grupo ganha referência emocional, o estádio, um chamariz para empatia, a temporada, um capítulo com potencial de se tornar eixo de campanhas e metas. O Santos, ao ativar esse protagonista, reforça a ideia de projeto com identidade e ambição, em que grandes nomes são integrados a uma ideia coletiva robusta. A pergunta inicial, ele joga no sábado. Transformou-se em suspense bem administrado. Há condição, há vontade, há planejamento. Falta a escolha final de Vojvoda, que avaliará cada detalhe dos treinos, cada sinal de recuperação, cada ajuste de encaixe. Seja como titular ou como arma de segundo tempo, o camisa 9 está pronto para recolocar seu nome no placar e devolver ao torcedor a sensação de que o ataque tem dono. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com imagens tremidas, como se alguém tivesse gravado às pressas, e uma legenda em letras garrafais surge na tela: traição no Palmeiras. A cena corta para torcedores em choque, alguns com as mãos na cabeça, outros gritando palavras de revolta. O burburinho é imediato e a notícia que parecia improvável se confirma: o craque palmeirense abandona o clube e veste a camisa do Santos para reforçar o elenco alvinegro. A revelação caiu como uma bomba no Allianz Parque. O jogador, considerado um dos pilares da equipe verde, vinha sendo tratado como ídolo e esperança para os próximos campeonatos. Sua saída repentina, sem grandes sinais prévios, deixou dirigentes, torcedores e até companheiros de elenco em estado de perplexidade. Nos bastidores, fala-se em uma negociação relâmpago. O Santos teria se movimentado com rapidez, oferecendo não apenas um salário robusto, mas também um projeto esportivo ambicioso. O Palmeiras, por sua vez, teria sido pego de surpresa, sem tempo hábil para reagir ou apresentar uma contraproposta convincente. A palavra traição ecoa entre os palmeirenses. Para muitos, não se trata apenas de uma transferência, mas de uma quebra de confiança. O jogador, que tantas vezes declarou amor ao clube, agora veste outra camisa, e justamente a de um rival histórico que promete disputar títulos nacionais e internacionais. O Santos comemora. A diretoria divulgou imagens da assinatura do contrato, com o atleta sorridente ao lado dos dirigentes. A torcida santista, empolgada, já prepara a recepção calorosa na Vila Belmiro e promete lotar o estádio na apresentação oficial. Enquanto isso, em São Paulo, o clima é de luto esportivo. Nas redes sociais, torcedores se dividem entre a raiva e a tristeza. Alguns acusam a diretoria de incompetência, outros culpam o jogador pela suposta falta de lealdade. O debate se intensifica e ganha proporções nacionais. A imprensa esportiva não fala de outra coisa. Programas de televisão dedicam horas ao tema, analisando cada detalhe da negociação. Especialistas discutem o impacto da saída para o Palmeiras e o ganho estratégico para o Santos, que reforça seu elenco com uma peça de peso. O jogador, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente. Apenas uma breve mensagem em suas redes sociais: novos desafios, novos sonhos. Obrigado por tudo. Palavras que, para os palmeirenses, soaram frias e insuficientes diante da magnitude da decisão. No Palmeiras, a diretoria tenta conter os danos. Reuniões emergenciais foram convocadas para discutir possíveis reforços e estratégias de comunicação. A ideia é mostrar que o clube segue forte, mesmo diante da perda inesperada. Torcedores organizados já planejam protestos. Há quem fale em faixas, cânticos de repúdio e até boicote a produtos oficiais. O sentimento de traição é profundo,
e dificilmente será esquecido tão cedo. Do lado santista, o clima é oposto. O Santos vê na contratação uma oportunidade de consolidar sua posição como protagonista no futebol brasileiro. O projeto de longo prazo indica confiança mútua e ambição de conquistas expressivas. A rivalidade entre Palmeiras e Santos ganha novos contornos. Cada confronto entre os dois clubes promete ser carregado de emoção, com o jogador no centro das atenções. A narrativa da traição certamente será lembrada em cada partida. Analistas financeiros destacam o peso da negociação. O contrato milionário demonstra a força econômica do Santos e expõe as fragilidades do Palmeiras, que enfrenta dificuldades para competir em termos de investimento. O mercado da bola, sempre atento, já especula sobre os próximos movimentos. Quem será o substituto no Palmeiras? Que impacto essa transferência terá sobre outros jogadores e clubes? As perguntas se multiplicam. Entre os torcedores mais jovens, há uma sensação de desilusão. Muitos cresceram admirando o jogador e agora se veem diante de uma realidade dura. Ídolos também partem, e nem sempre da forma esperada. A mídia internacional também repercute o caso. Portais esportivos destacam a transferência como uma das mais surpreendentes do futebol sul-americano nos últimos anos, reforçando a imagem do Santos como clube em ascensão. No campo emocional, a ferida aberta no coração palmeirense dificilmente cicatrizará rápido. O episódio ficará marcado como um dos mais polêmicos da história recente do clube, lembrado em rodas de conversa e debates esportivos por muito tempo. O Santos, por sua vez, aposta que o jogador será peça-chave em sua busca por títulos. A expectativa é que ele se torne líder dentro de campo e ajude a consolidar a equipe em competições nacionais e internacionais. Enquanto o Palmeiras tenta se reorganizar, o futebol brasileiro assiste a mais um capítulo de sua novela interminável de paixões, rivalidades e reviravoltas. A traição da estrela alviverde é apenas mais um episódio, mas certamente um dos mais impactantes. E assim, entre lágrimas em São Paulo e sorrisos em Santos, a história se desenha. O jogador que era símbolo de fidelidade agora veste outra camisa, e o burburinho promete ecoar por muito tempo nos gramados e arquibancadas do país. A repercussão da saída do craque palmeirense para o Santos continua incendiando o noticiário esportivo e as redes sociais. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o impacto da transferência, com comentaristas ressaltando que a decisão não apenas mexe com o elenco do Palmeiras, mas também fortalece diretamente um rival histórico. O tom das análises varia entre críticas severas à diretoria alviverde e elogios à ousadia santista, criando um ambiente de debate acalorado. Nas redes sociais, o burburinho não dá sinais de diminuir. Hashtags como #traição no Palmeiras e #craque no Santos seguem entre os assuntos mais comentados, com milhares de publicações por minuto. Torcedores palmeirenses expressam indignação e tristeza, enquanto santistas celebram com vídeos, memes e mensagens de boas-vindas. A repercussão digital mostra como o episódio transcendeu o campo esportivo e se tornou fenômeno cultural. Em São Paulo, bares e praças foram tomados por torcedores revoltados, que discutem a decisão do atleta como se fosse uma questão de honra. A repercussão é tamanha que até pessoas que não acompanham o futebol acabam envolvidas na conversa, mostrando como o esporte transcende o campo e se torna parte da vida cotidiana. Na Vila Belmiro o clima é de festa. Torcedores santistas se organizam para receber o jogador com bandeiras, cânticos e fogos de artifício. A repercussão positiva fortalece o vínculo entre clube e torcida, que vê na contratação um sinal de ambição e desejo de voltar a disputar títulos importantes. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais sul-americanos e europeus destacaram a transferência como uma das mais surpreendentes do mercado recente, ressaltando a rivalidade entre Palmeiras e Santos e o impacto que isso terá nos próximos clássicos. O episódio coloca o futebol brasileiro novamente em evidência no cenário global. Entre os jogadores, a repercussão é marcada por surpresa e cautela. Companheiros de elenco do Palmeiras evitam declarações públicas, enquanto atletas do Santos celebram a chegada de um reforço que promete dar mais solidez e qualidade ao time. O clima nos vestiários de ambos os clubes foi diretamente afetado pela notícia. Os patrocinadores também sentiram os efeitos da repercussão.
Empresas ligadas ao Palmeiras avaliam o impacto da saída sobre campanhas publicitárias que tinham o jogador como protagonista. No Santos, por outro lado, marcas já se movimentam para explorar a imagem do novo contratado, aproveitando o momento de alta visibilidade. Especialistas em marketing esportivo destacam que a repercussão da transferência vai além do campo. O episódio mostra como a narrativa de traição pode ser usada para gerar engajamento, aumentar audiências e até impulsionar vendas de produtos relacionados ao futebol. A comoção popular, nesse sentido, se transforma em oportunidade comercial para quem souber explorar o momento. A repercussão também chegou ao ambiente político. Alguns vereadores e deputados estaduais de São Paulo comentaram o caso em entrevistas, relacionando a saída do jogador à necessidade de maior valorização do esporte local. Em Santos, autoridades celebraram a contratação como símbolo da força do clube e da cidade como polo esportivo. Por fim, a repercussão entre os torcedores comuns continua sendo a mais intensa e duradoura. Nos ônibus, nas escolas e nas conversas de família, o tema domina os diálogos. A transferência virou assunto cotidiano, capaz de dividir opiniões e gerar debates acalorados. O episódio, mais do que uma simples mudança de clube, se consolidou como um marco na história recente do futebol brasileiro, e sua repercussão promete ecoar por muito tempo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.